Salve, salve meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Depois daquela pausa de alguns dias em Brasília, volto aqui às aulas novamente com todo o gás. Começamos hoje com a frase do Lauro Trevisan: vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Que usemos o nosso pensamento, desejo e fé em nossas metas para que tudo dê certo em nossas vidas. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay. Aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa, sem bromação. Meus amados amigos, hoje faremos a terceira aula prática sobre os fundos imobiliários e desta vez iremos analisar alguns fundos imobiliários do setor de shopping. A cronologia, a metodologia seguirá da forma como já fizemos nos dois vídeos anteriores das aulas práticas, quando mostrei no tipo de fundos de tijolo os segmentos de lajes corporativas e de logística, e faremos similar com o segmento de shopping neste vídeo de hoje. A meta da aula de hoje será, baseado nos conceitos já repassados aqui nos vídeos, escolhermos um fundo imobiliário muito bom para ser investido do tipo tijolo no segmento de shopping. Não vou me alongar como vou fazer isso, porque será da mesma forma que fiz nos últimos dois vídeos das aulas práticas deste canal. Vamos à prática agora? Meus amigos, sejam bem-vindos à aula prática. Hoje vamos falar do fundo do tipo tijolo no segmento de shopping. Então, a gente vai fazer similar ao que fizemos nas aulas anteriores, nas duas últimas aulas, onde falamos dos fundos do tipo tijolo no segmento de lajes corporativas e no segmento de logística. Hoje, para complementarmos essa última aula do fundo do tipo tijolo, falta o segmento de shopping. É isso que nós faremos a partir de agora. Portanto, meus amigos, seguindo o mesmo princípio que nós fizemos nas duas últimas aulas, hoje eu vou preencher com os dados de um fundo do tipo tijolo do segmento shopping na planilha de Excel, e 4 fundos já estarão preenchidos ali para a gente não perder muito tempo, e aí vocês verão de onde que eu obtive esses dados na internet, no site Investidor 10. Vamos começar então. Eu vou aqui abrir o site Investidor 10 no meu computador, já deixei aqui na internet preparado, eu tenho aqui Investidor 10, cliquei e o fundo é VISC11. Voltei aqui, VISC11, digitei aqui VISC11, pesquisar, ele já apareceu aqui. Cliquei em cima dele, aqui já estarão os dados do VISC11 e a gente já vai começar a coletar esses dados e transportar para a planilha em Excel para depois fazermos a análise final com os dados preenchidos nessa planilha, qual tipo de fundo ou tipos de fundos imobiliários desse segmento de shopping nós investiríamos. Eu já tenho um dado aqui que é o dividend yield dos últimos 12 meses, 10,26. Abro a planilha e coloco esse dado aqui, 10,26%. Coloquei esse dado. Vou pegar o dividend yield dos últimos 5 anos, tá aqui, ó, médio 8,89. 8,89%. Preenchi com esse dado também. Volto no site, vou pegar alguns outros dados aqui em cima. Nesse campo aqui, informações sobre o VISC11. Tem vários dados. Tem que ele é um fundo de renda, né? Tijolo, do segmento de shopping. Tipo do fundo, ó, fundo de tijolo, né? Tipo de gestão ativa. Isso eu quero colocar na planilha. Ativa, gestão. Coloquei na planilha, gestão ativa. Taxa de administração 1,35%, vacância 5,40%. Dois dados que interessam. Vacância 5,40%. Taxa de administração 1,35%. 1,35% ao ano. Ponto. Coloquei esses dois dados também. Valor patrimonial 3,61 bi na coluna, 3,61 bi. Preenchi com esse dado também. Vou descendo aqui. Quantidade de imóveis, tem bastante imóvel. Esse fundo tem bastante participação em shoppings. 7 com 6, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tem participação em 30 shoppings. Vou colocar aqui na quantidade de imóveis 30, preencher esse dado. Tem mais um dado a ser coletado nessa planilha, que é a liquidez média diária. Vou subindo aqui.
Tem aqui esse dado, ó. Histórico de indicadores fundamentalistas. Liquidez diária 3,56 milhões. 3,... Coloquei esse dado na planilha. Faltam alguns dados aqui, se ele é multi ou monoinquilino. Esse fundo imobiliário do tipo shopping, todos eles são multi-inquilinos, porque um shopping tem várias lojas ali, então não tem como só ter um inquilino. No caso do shopping, ele é multi-inquilino sempre. No caso de shopping, do segmento de shopping, a gente já vai colocar esse dado ali como multi-inquilino, porque vocês percebem, vocês chegam no shopping, quantas lojas de marcas existem ali, então ele é multi-inquilino por sua natureza. Preenchi esse dado aqui, multi-inquilino. Esse campo aqui de alocação, percentual de CRIs e quantidade de CRIs, ele não se aplicam aos fundos de tijolo, eles só se aplicam aos fundos de papel e os fundos híbridos, que nós veremos nas próximas 2 aulas práticas. Portanto, aqui a gente não preenche esse dado, são dados não aplicáveis à planilha. Portanto, ficam faltando administrador, tempo de listagem, a taxa de performance e o benchmark. Obviamente, o benchmark está ligado a taxa de performance. Se não existe taxa de performance, não existe benchmark. Então vamos ver isso em relatórios. Voltamos lá no site, Investidor 10, no final vai descendo ali. Aqui tem comunicados do VISC 11 e aqui estão os relatórios gerenciais. Eu vou abrir agora esse relatório gerencial do dia 11 de março de 2025. Desci aqui. Já começam as informações. Eu quero o administrador desse fundo. Eu vou copiar e colar. A BRL Trust. Vou copiar e colar o administrador. BRL Trust. Agora iremos coletar o tempo de IPO dele na Bolsa de Valores, o tempo que ele foi lançado na Bolsa de Valores. 2014 para 2025, 11 anos. Preencho aqui nesse campo a planilha 11A. Taxa de performance. Não constava nenhuma informação anteriormente sobre a taxa de performance, mas vamos dar uma última olhada aqui no relatório. E aqui está bem claro, nesse campo, taxa de performance não existe. Eu vou colocar como não aplicável, eu coloco o tracinho aqui, faço a mesma coisa para o benchmark. Se não tem taxa de performance, não existe um benchmark ali forte ou fraco atrelado a essa taxa de performance. Obviamente, né? Faltou o nome do fundo. Então, eu volto lá, o nome do fundo. Vinci Shopping Centers. Copiar. Colar. Tiro o negrito, diminuo aqui a fonte, acerto aqui no meio. Prontinho, os dados foram coletados, agora a gente vai fazer a análise. Em qual desses fundos, desses 5 aí, nós investiríamos, baseado em tudo aquilo que a gente viu em nossos vídeos aqui anteriormente sobre fundos imobiliários do setor de tijolo, especificamente, que é esse assunto que a gente está tratando agora. Eu me propus que nós encontrássemos juntos um fundo imobiliário. Então a gente tem que decidir aqui, ou se tiver muito apertado ali, a gente pode ficar até com 2, porque os fundos que ficam no final são bons fundos imobiliários baseado na liquidez, na segurança, no retorno que esses fundos trazem. Vamos fazer a análise técnica. Por que eu já marquei em amarelo o Edge, Genial e o S3? Porque eles não fazem parte dos melhores administradores. E o administrador de um fundo é muito importante. O administrador é aquele que traz o retorno para o fundo, que toma as decisões. Então esses fundos que estão em amarelo, perante o mercado, não apresentaram bons retornos até agora. Eles ainda não são administradores
administradores consolidados com altos retornos, enquanto esses outros dois que ficaram, a BRL Trust e a XP Investimento, já tem uma consolidação, já tem uma aceitação, uma credibilidade maior. Portanto, a gente vai eliminar esses três aqui, pelo critério do administrador, pelo histórico de bons administradores. E ficaram a BRL Trust e a XP Investimentos. Vamos olhar alguns dados desses dois fundos. Se nós olharmos o dividend yield dos últimos 12 meses, somente isso não nos dá a clareza de investirmos nesse fundo imobiliário. É um dado apenas, está solto ali. Vamos juntar, vamos aglomerar com outros dados para nós termos uma certeza melhor. Nesse caso aqui, o dividend yield dos últimos 12 meses do VISC11 e do XPML11 ficaram ali bem próximos, 10,26%, 11,33%. E aí é importante olhar o histórico. Por quê? Pode ser que num ano ele tenha performado bem, mas o histórico dele é ruim. Então o histórico dos últimos 5 anos também é importante. Quando a gente vai olhar essa média dos últimos 5 anos, o VISC11 está com 8,89 e o XPML11 com 8,87. Estão bem próximos ali. Então, por esse dado ali, os dois a gente poderia investir. Obviamente que tem um percentual um pouquinho maior ali para o XPML11, né? No caso, está 11,33 a 10,26. Então, tem mais de 1% aí ao ano. Nesse ano de 2025, pendendo mais para o XPML11. Ambos possuem uma gestão ativa, portanto, numa gestão ativa, a taxa de administração não pode passar, não deverá passar de 2%, que aí já é uma taxa muito alta para um fundo de gestão ativa. Até 2% a gente admite. Um está com 1,35% e o outro com 0,75% ao ano. Então está dentro do que é considerado aceitável. Ambos têm um tempo de listagem, o VISC11 11 anos e o outro XPML11 de 8 anos. A gente busca esse tempo de listagem acima de 5 anos, que dá um tempo hábil para a gente fazer uma análise melhor. De 5 anos para cima já existe um tempo ali mais robusto para que a gente possa analisar com mais propriedade, com mais detalhe. Então nos dá um retorno, uma credibilidade melhor esse tempo. Então os dois estão dentro desse critério aí de tempo de listagem acima de 5 anos. Perfeito. Quanto aos dois administradores, são muito bons desses fundos. O BRL Trust leva uma pequena vantagem ali em relação ao mercado, de retorno, de credibilidade, de aceitação, de mais sucesso, de melhor retorno no mercado como um todo. Então, nesse caso aí, eu colocaria ali a BRL Trust em primeiro lugar e a XP Investimento em segundo, mas bem próximo os dois, não tem muita diferença não. É um detalhe ou outro ali mais técnico. Quanto à vacância física desses dois fundos, o ideal é abaixo de 25%. Ambos estão, um com 5,40, que é o VISC11, e o outro XPML11 com 3,40. Então, uma margem aceitável também. Ambos são multi-inquilinos, já falamos sobre isso. Os fundos de shopping do tipo tijolo, do segmento de shopping, são multi-inquilinos, porque nos fundos imobiliários do tipo tijolo, no segmento de shopping, normalmente existem multi-inquilinos, porque são várias lojas ali, vários clientes no mesmo espaço, né? Um espaço muito amplo, é um espaço de comércio muito robusto. Eles também arrecadam dinheiro com estacionamento, com outras atividades que não só o aluguel das lojas físicas ali. Em relação à quantidade de imóveis, um tem 30 e o outro 23. Mas é importante eu falar um detalhe aqui. A quantidade de imóveis, no caso de shopping, às vezes um fundo imobiliário desse não possui 100% daquele shopping. Ele possui um percentual. Então, ali quando fala em 30 imóveis, né, quer dizer que ele realmente tenha 30 shoppings. Significa esse dado aqui que ele tem participação em 30 shoppings e o outro tem participação em 23 shoppings. Portanto, ambos estão bem representados na quantidade de imóveis. São fundos grandiosos aí com bastante participação no mercado. Vamos agora para a escala, para a grandeza desses fundos. O VISC11 possui 3,61 bi de patrimônio líquido e uma liquidez média diária de 3,56 milhões. O XPML11 possui 6,48 bi de patrimônio e uma liquidez média diária de 11,11 milhões. É quase o dobro, né? Não chega a ser o dobro, mas chega a ser quase o dobro do VISC11, o XPML11. Meus amigos, existe uma dúvida muito grande aqui no final dessa aula de hoje. O que eu posso falar é que qualquer um desses dois fundos imobiliários que você investisse estaria bem representado. Você poderia, vou dar um exemplo, comprar
R$ 5.000 de fundos imobiliários. Colocar 2.500 no VISC11 e 2.500 no XPML11, que vocês estariam fazendo um excelente negócio na Bolsa de Valores em relação a esses fundos imobiliários. Mas como eu prometi aqui nessa aula de hoje, a gente tinha que escolher um deles, eu ficaria com o XPML11, porque é um fundo maior, a grandeza de um fundo é muito importante, então ele tem quase o dobro do VISC11, então por esse critério eu ficaria com o XPML11. E também quando a gente olha o retorno dos dois, estão bem próximos ali, o administrador deles também estão bem próximo, então ficaram bem junto ali. Portanto, a decisão nessa aula de hoje ficou bem justa ali. Qualquer um desses que a gente escolhesse estaria bem representado, seriam bons fundos para nós investirmos na Bolsa de Valores. Mas como na aula de hoje eu prometi que a gente teria que decidir por um deles, eu ficaria com XPML11. É isso. Espero que vocês tenham entendido essa diferença, alguns critérios técnicos que eu falei aqui, e pela minha experiência, pela minha expertise, hoje está bem justo ali. Eu poderia até optar por investir 50% num fundo e 50% no outro, e diversificando, fazendo um leque maior. Mas se eu tivesse que escolher um, como é o intuito da aula de hoje, eu ficaria com o XPML11. Tchau a todos. Valeu, galera. Até a próxima. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina. Não tem custos. Dá uma moral para que o YouTube reconheça nosso material como uma importante fonte de conhecimento. Assine em @investindo sem bromação. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua atenção neste canal. Conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Teremos um encontro marcado na próxima terça-feira, onde continuarei com mais uma aula prática sobre os fundos imobiliários, e dessa vez será um fundo do tipo papel no segmento de títulos e valores imobiliários, TVM. Que o Senhor do Universo nos proteja e nos ilumine sempre. Até lá, meus amigos, que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Fui!